Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 27 de setembro. Estamos iniciando o intervalo do alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores. Aliste-se já. Nós estamos na primeira semana. Nessa primeira semana a gente vai ler quase metade do primeiro capítulo. Senhor Jesus, que é o título geral, Convém que Cristo reine. Senhor Jesus, hoje nós vamos fazer a leitura do prefácio, que tem início na página 5, final da página 6. Ó Senhor Jesus, que o Senhor continue nos dando o espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra. E também o Senhor nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o livro, vamos para o roteiro aqui, ler com oração. João capítulo 20, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para a leitura do livro. Ó Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler o prefácio, com início na página 5 e término na página 6. Senhor Jesus. O prefácio. Ao longo da história humana, sempre houve questionamentos acerca de Deus e de sua vontade. Enquanto alguns rejeitam completamente a Deus, outros o tomam como um mero prestador de serviços que existe apenas para satisfazer as vontades do homem. Todavia, a Bíblia nos revela que Deus possui uma economia, um plano que está em plena execução. Poucos são os que se perguntam acerca desse plano, e menos ainda os que o conhecem. Contudo, esse plano já nos foi revelado na Bíblia e deve nortear todo o nosso viver, toda a nossa vida. Você deseja conhecer que plano é esse? Continue a ler e você descobrirá. Ó Senhor Jesus. Além da Epístola aos Efésios, o livro de Apocalipse também é fundamental para entendermos o que Deus está fazendo em nossos dias. Por conta disso, a igreja precisa ser alertada sobre seu papel dentro do plano de Deus. É na igreja que Deus está obtendo um grupo de vencedores que irá cooperar com sua vontade e lidar com seu inimigo. Esse grupo está sendo gestado em meio a muitas dores de parto, mas conta com o suprimento divino e conhece tanto o sacerdócio como a realeza de Cristo. Que façamos parte desse grupo forte que proclama o reinado de Cristo. Ó Senhor Jesus. Hoje, por meio de ouvir e praticar a palavra de Deus, estamos sendo aperfeiçoados para o combate que trará seu reino à terra. Estamos sendo preparados para ser vencedores. No entanto, a maneira de Deus nos tornar vencedores é nos tornar pastores. Ao contrário do que pensamos, aos olhos de Deus, o domínio, a autoridade e o reino são, antes de tudo, para suprir as pessoas. Existem muitos que estão como ovelhas desgarradas, cheias de feridas, famintas e sem direção. Deus busca entre nós aqueles que hão de compadecer-se dessas ovelhas e conduzi-las aos pastos verdejantes e às águas de descanso, como diz o Salmo 23. O resultado de exercermos o pastoreio é que muitos serão salvos e nós seremos feitos reis juntamente com Cristo em seu reino. Ó Senhor Jesus. Como bons combatentes, precisamos saber quem é nosso inimigo e como ele age. Se por um lado, devemos saber que nosso Deus é soberano e possui autoridade e poder absolutos, por outro, não podemos subestimar seu inimigo, que também é nosso inimigo. Ó Senhor Jesus. Que Deus levante um exército que se apresente generoso no dia de sua convocação. Ó Senhor Jesus. Esse livro foi publicado agora, em maio de 2021. Ó Senhor Jesus. Esse livro ele é bem fresco, ele faz parte do programa Livro na Minha Mão. Então todo mundo que participa disso no Viver da Igreja já tem esse livro em mãos. Senhor Jesus. A gente recebeu também dos irmãos o roteiro de leitura, a gente poder compartilhar esse livro pelas próximas 8 semanas. A gente já sabe que no canal a gente sempre acompanha, Senhor Jesus. Sempre há um intervalo entre um alimento diário e outro, porque é dado as mensagens, os irmãos vão sentar ali, vão ruminar,
Senhor Jesus, para poder fazer ali, né, são 24 mensagens que vão gerar 6 volumes, então tudo tem que ser revisado, corrigido, Senhor Jesus. E aí os irmãos, para não fazer isso correndo, né, Senhor Jesus, né, para poder também publicar, né, uma quantidade grande de livros também que sai mais barato, Senhor Jesus. Então os irmãos, eles colocam sempre o livro na minha mão, Senhor Jesus, para fazer esse intervalo e programam para nós esse roteiro de leitura, para a gente poder ir acompanhando o livro ali, parte por parte, Senhor Jesus, e desfrutando, né? Eu sempre falo que eu sou devorador de livro, eu leio, se eu tiver tempo, eu leio um livro por dia, Senhor Jesus, né? E é bom depois a gente também aprender, né, a pegar capítulo por capítulo com mais calma, Senhor Jesus, né? Bem devagar, lendo, ruminando, tomando cada porção ali, Senhor Jesus, né? E como os irmãos já têm costume de acompanhar aqui no canal, eu sempre faço a leitura, né, Senhor Jesus, e vou compartilhando, e às vezes eu acho que eu vou compartilhar pouquinho, tem pouca coisa para falar, mas é o Espírito que governa, Senhor Jesus, né? O Espírito que realmente traz para nós toda a direção. Essa semana a gente vai, né, nessa primeira semana a gente vai ler até a página 15, Senhor Jesus, metade aí do primeiro capítulo, né? Esse primeiro capítulo fala, convém que Cristo reine, a gente vai começar a leitura a partir de amanhã. Hoje a gente leu o prefácio, onde dá para nós uma introdução, um resumo de tudo que a gente vai ler no livro. Depois a gente vai ver, né, tudo que fala a respeito do governo de Cristo, Senhor Jesus, né, a vontade de Deus, né, o processo da igreja, um processo em andamento. Os inimigos precisam ser colocados debaixo do estrado dos pés de Cristo, para que Cristo possa descansar, né, e vai falar até essa parte de o nosso descanso e o descanso de Deus, né, quando a gente aprende a viver debaixo do Senhor, né, a gente descansa, Deus descansa, né. Aí depois na próxima semana vai continuar esse primeiro capítulo e também uma parte do segundo capítulo, e aí vai. Esse livro ele tem 6 capítulos. O primeiro capítulo é esse, né, convém que Cristo reine. O segundo, a mulher vestida do sol, o filho varão e o dragão. O terceiro capítulo é a fortaleza de Sião e o descanso de Deus. O quarto é o sedutor de toda a terra. O quinto, as estratégias de Satanás. E o sexto, o tempo em que vivemos e a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse livro ele é extraído, né, das várias mensagens que a gente tem acompanhado no Alimento Diário, Senhor Jesus. Como eu falei, a gente está no intervalo, né? A gente está no intervalo aqui entre o Alimento Diário anterior, né, que fala sobre a igreja, né, coluna e base da verdade, Senhor Jesus. E o próximo vai falar sobre o Evangelho do Reino, ó Senhor Jesus. Então, nesse intervalo a gente vai pegando sempre um livro que nos ajuda a recapitular tudo isso. Esse livro ele pega vários pontos importantes de tudo o que a gente viu, Senhor Jesus. No dia de hoje, no prefácio, né, ele começa a mostrar para nós que a mulher com oração, né, mostrou uma mulher que procurava o Senhor, né? Quem você procura? Senhor, por que você chora? Olha, eu quero saber aonde você colocou o meu Senhor, Senhor Jesus, que eu quero o meu Senhor, eu estava procurando o Senhor. E logo no prefácio de hoje ele começa falando isso conosco, né, ao longo da história. Sempre houve questionamentos, né? Existe um Deus? Deus tem uma vontade? Senhor Jesus. E eu tenho falado muito isso ultimamente no canal, né? A gente precisa não só crer no Senhor, mas a gente precisa que o Senhor se revele para nós. A gente precisa de uma base bem firme, a palavra, a direção de Deus. A gente precisa da revelação de Deus. No finalzinho do Evangelho, na semana passada, foi colocado isso, né, de que a gente precisa da direção na era do Apocalipse, a era que nós estamos vivendo agora, Senhor Jesus. Sempre lembrando, Apocalipse não é fim do mundo, não é tragédias, não é doença, não é nada disso. É a vinda de Cristo para estabelecer todas as coisas, para colocar um fim em tudo aquilo que é negativo, estabelecer o seu reino. E hoje a igreja ela já está realmente vivendo essa realidade, de viver encabeçada pelo reinado do Senhor. Nós temos um rei, Senhor Jesus. Esse rei, ele tem a sua vontade. Então a gente precisa realmente dessa revelação. A gente precisa dar testemunho de Cristo. Não é só algo que você ouviu falar, que outros te disseram, mas realmente um contato vivo e verdadeiro, né, com Deus vivo e verdadeiro. Muitos já conhecem esse Deus verdadeiro, Senhor Jesus, mas poucos sabem que esse Deus é vivo. Precisam de um contato mais vivo. Não tomar Deus como um estudo, uma doutrina, Senhor Jesus, mas realmente em conhecer a Deus, se relacionar com Ele, Senhor Jesus. E aí ele mostrou aqui nessa questão de as pessoas terem dúvida, Deus existe ou não, Ele tem uma vontade ou não, né? Elas acabam rejeitando a Deus completamente, né? E outros acabam apenas crendo em Deus parcialmente e acham que Deus ele é um prestador de serviço, né? Ele está aqui para fazer a minha vontade, né? E a gente já viu, né, que
o inimigo, né, tentou usurpar a autoridade de Deus, Senhor Jesus. E ele usurpou ali o homem, né, colocando o pecado dentro do homem e criou falsos deuses, falsos ídolos, e levou o homem a idolatrar a Satanás. E aí, quando vem esses falsos deuses, todos eles têm seus defeitos, né, têm suas características, cuidam de um ou outro aspecto e estão sempre ali para satisfazer o homem. Mas quando a gente conhece o Deus verdadeiro, é o contrário, nós estamos aqui para satisfazer a sua vontade. Deus, ele tem um reino, né, ele vai gerar um novo céu, nova terra, através desse reino, através da igreja, ó Senhor Jesus. E a gente precisa estar realmente vivendo esse padrão, né? Eu não posso só ficar achando que tem que fazer coisas boas, vou participar da reunião como algo social. Não, é realmente para a gente aprender o caminho do Senhor, a gente se relacionar com Ele. Deus, ele é a palavra e nós nos relacionamos com Ele através da palavra, e por isso a gente precisa tocar na palavra. Por isso que Ele fala para nós, né? Deus não está aqui para satisfazer a vontade do homem, muito pelo contrário. Mas a gente precisa realmente, né, perceber que toda a Bíblia, ela nos revela que Deus tem uma economia, né, Senhor Jesus, tem um plano, né, de administração doméstica, né, Senhor Jesus, né, um plano que já está em execução, mas tem poucas pessoas, e até mesmo poucos cristãos, que se perguntam a respeito do plano de Deus, né, e menos ainda que conhecem esse plano. Muitos ficam ali, né, qual a vontade de Deus para mim? O que Deus quer? Senhor, Deus, tu me amas, né, e por aí vai, e ficam ali, Senhor Jesus, vivendo em altos e baixos, achando que Deus vai livrá-los apenas do pecado. Não, Deus, ele quer edificar a sua igreja. A gente vai ver mais para frente durante a leitura que para haver a edificação da igreja, Senhor Jesus, é necessário que haja paz. Davi, né, foi eleito rei, Senhor Jesus, né? Cristo, né, Deus o chamou para ser o rei, mas ele não pôde edificar o templo, né, que tipifica hoje a edificação da igreja, porque houve muita guerra. Então não houve descanso. Para que Deus tenha descanso, os seus inimigos têm que ser colocados debaixo dos seus pés. Mas, se a gente parar para pensar, peraí, Deus tem inimigos ou ele tem inimigo? Senhor Jesus. Ele tem um inimigo, né, que é Satanás. Só que Satanás, ele gera outros, que também são contrários a Deus. Senhor Jesus. E um dos nossos maiores inimigos está dentro de nós mesmos. Nosso velho homem, né, nossos próprios planos, nosso próprio jeito de agir, o nosso conceito de Deus. A gente precisa realmente procurar na palavra, né, qual é o plano de Deus, conhecer esse plano, se perguntar quem é esse Senhor, né, e esse plano está todo revelado na Bíblia. Senhor Jesus, revelar é tirar os véus. Deus, ele precisa nos iluminar, mas como a própria Bíblia fala, né, alguns quando ainda leem a lei, né, leem a palavra, ainda tem os véus colocados no coração. O coração está encoberto. Por quê? Porque está cheio de coisas. A Bíblia fala, né, aonde está o seu tesouro, né, aonde você colocou o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Muitas pessoas falam assim, não, meu coração é do Senhor. Não, o seu coração é para o seu tesouro. Se o seu tesouro estiver em Deus, então o seu coração é para Deus. Se o seu tesouro estiver em outra coisa, então é para outra coisa. Por isso que a Bíblia fala, não dá para ter dois senhores. Você vai amar um e vai rejeitar o outro. Então a questão é, aonde eu coloco o meu tesouro? Senhor Jesus. Hoje muitas pessoas se ocupam, a gente vai ver o posicionamento diário de amanhã, falando a respeito do estabelecimento, né, do governo de Israel, né, do país, né, do Estado de Israel, e que isso tem relação com Neemias, na reedificação ali dos muros, né, Senhor Jesus, e que o povo tinha que trabalhar com uma mão, né, e ter uma espada na outra. Então tinha que trabalhar, mas tinha que defender o reino. Então hoje, da mesma forma, a gente precisa servir o Senhor, mas também precisa trabalhar, né, nas coisas do dia a dia, né, trabalho, dinheiro e por aí vai. Mas eu não posso só ficar trabalhando, né, e esquecer de lutar. Senhor Jesus, a gente precisa lutar ao lado do Senhor. Isso é uma revelação para aqueles que buscam. E como eu tenho afirmado muito também ultimamente, se você não busca a verdade, o inimigo vai prontamente, rapidinho, ele vai te dar uma mentira. Senhor Jesus. Mas é aí que está. Nem tudo que o inimigo te disser vai ser contrário a Deus. Algumas coisas vão parecer que você está fazendo o trabalho de Deus. É só a gente olhar vários exemplos na Bíblia, mas a gente pode pegar assim, um dos mais fortes, o exemplo de Paulo. Paulo pegava os cristãos, arrastava, prendia, ele falava, eu estou aqui fazendo isso em nome de Deus. Senhor Jesus. Mas depois, um dia, o próprio Deus apareceu para ele, o próprio Deus se manifestou. E é isso que a gente precisa insistentemente fazer. Senhor, se manifesta para mim. Eu quero a tua presença, eu quero viver diante de ti. Eu não quero ser enganado, né? Porque o inimigo inventou falsos deuses.
Mas hoje ele sabe o que é a igreja, o que é Cristo. Então ele já inventou também um falso Cristo. Ele sabe o que é a palavra profética, é a palavra profética que cumpre a vontade de Deus, e ele também inventou falsas profecias e falsos profetas. A Bíblia nos alerta contra tudo isso. Mas o que fazer então? Conhecer, buscar revelação. E essa revelação tem que nortear. Né? O norte sempre mostra a questão do trono de Deus, o governo de Deus. Tem que nortear, ou seja, tem que guiar o nosso viver. Né? Uma bússola, ela sempre aponta para o norte. Mas se você não sabe para onde você está indo, essa informação não serve para nada. Senhor Jesus. Então, olha, a Bíblia aqui a bússola está apontando para o norte. Eu sei que o norte é para lá, mas para onde você está indo? Ah, eu quero chegar na cidade tal. Mas para que lado ela fica? Para leste, oeste, sul, norte. Ou seja, se você só tiver a bússola e não souber como usá-la, ela é inútil. Então você tem que saber para onde você está indo. O Senhor está mostrando isso para nós. Né? Tem um ditado que fala que se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Senhor Jesus. E o Senhor está querendo mostrar para nós que não é por aí. Né? Por isso que mostrou, olha, um exército de vencedores. Aliste-se já, Senhor Jesus. Não, irmão, eu já estou na igreja, já estou alistado. Não necessariamente. O Senhor ele conta com uma parte da igreja. Porque os vencedores vão ser gerados na igreja. Mas os vencedores são aqueles que cooperam com a vontade de Deus. São aqueles que lidam com o inimigo. Por isso que ele mostrou no finalzinho da leitura de hoje. Eu preciso saber quem é o inimigo, como que ele atua, para poder de fato lutar contra ele. Hoje tem muito cristão lutando contra cristão. Tem muita carne lutando contra a carne. A gente não está aqui lutando contra a carne, a gente está militando contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais em Cristo. A gente só vai conseguir lutar no Senhor. Por isso está mostrando para nós, eu preciso conhecer o plano, e esse plano tem que me governar. Não basta só saber. Senhor Jesus. É como uma pessoa que sabe, olha, tem um sinal ali na frente, ali, um semáforo. Ó, tá vermelho. Ah, não tá vendo ninguém, eu vou passar. Senhor Jesus. Ela sabe que sinal vermelho não pode passar e ela passa. Tem que parar para o pedestre na faixa de pedestre, mas não para. Olha, aqui o limite é 100 km, mas anda 160. Senhor Jesus. Sabe, mas não cumpre. E não é isso que o Senhor quer fazer. O Senhor realmente ele quer um corpo, né, que tenha a realidade. Isso mostrou para nós, olha, Efésios é fundamental para a gente entender aquilo que Deus está fazendo. Ele mostra o que é a igreja, qual o plano de Deus, né, a maneira de praticar, de aplicar isso tudo. Mas também precisa entender que Apocalipse também mostra, porque mostra uma condição especial da igreja. A igreja no final dos tempos. Senhor Jesus, por isso que o Senhor está nos alertando. Eu não posso viver a vida da igreja como cristãos viveram no passado. Hoje tem muitos cristãos apontando para muita coisa no passado. Apenas tomam a palavra, né, como um mero ensinamento. Ah, eu não sei o que praticar, deixa eu procurar uma coisa aqui para praticar. Não, eu preciso ouvir o falar de Deus. Eu tenho insistido muito com isso também. Não basta só ouvir a palavra. Eu preciso tocar na palavra e na palavra ouvir o falar de Deus. O Senhor ele quer falar conosco. É para isso que serve o Evangelho do Reino. Ele traz o reinar. Ele traz o encabeçamento de Cristo. Eu procuro sempre, ao pregar o Evangelho para amigos, né, onde você tem mais liberdade de conversar certas coisas, te conhecem, né, conhecem a sua história. E aí eu posso chegar para os amigos e falar, olha, a gente precisa avançar em relação a conhecer Deus, conhecer sua vontade. Né? Aí alguns falam, não, mas eu oro, eu falo com Deus. Eu falo, eu creio. Eu creio que você ora, você fala com Deus, você crê em Deus. Mas a questão é, Deus fala contigo? Aí alguns ficam assim, mas como assim? Não, mas eu sei que tem que fazer coisas boas e tal. Não, estou dizendo falar mesmo. Você está claro, olha, essa é a voz de Deus. E aí alguns me perguntam, mas como que eu vou saber se é Deus falando? Olha, quando Deus fala, com certeza você vai saber. Mas para isso eu preciso exercitar o Espírito. Né? Não adianta você querer falar Deus se você não estiver usando o Espírito, não estiver usando um instrumento adequado. É como você ligar um aparelho de rádio e querer que no rádio você consiga assistir TV. Senhor Jesus, não adianta. Você precisa do aparelho adequado. Né? Então, o Senhor está mostrando para nós o órgão adequado para contatá-lo é o Espírito. Por isso que ele gerou a igreja. A igreja não é mera organização humana. Quando o ser humano fica sem a direção do Espírito, se torna só isso. É uma mera organização. Não cumpre a vontade de Deus. Mas o que hoje a gente precisa realmente procurar é onde está o meu Senhor? Ó Senhor Jesus. Eu tenho que saber.
né, para ter direção, Senhor Jesus, também para ficar firme, senão daqui a pouco vem o inimigo e me engana, dá uma falsa doutrina, uma falsa direção. Por isso a gente precisa realmente perceber, olha, Cristo está sendo gerado com muitas dores, Senhor Jesus, mas o grupo de vencedores, ele vai cooperar com a vontade de Deus, Senhor Jesus, mesmo em meio a essas dores, está sendo suprido por Deus, tem um suprimento divino, Senhor Jesus, e conhece Cristo no seu aspecto de sumo sacerdote e também de realeza. Cristo, ele tem autoridade sobre todas as coisas, e ele também é o nosso sumo sacerdote, ele cuida de nós. Por isso que mostrou para nós, olha, ser vencedor, reinar com Cristo, Senhor Jesus, não é uma questão de mandar, de organizar isso e aquilo, mas é uma questão de se tornar pastor, Senhor Jesus. Não é pastor segundo o padrão que a gente aprendeu, né? Ah, vai cursar teologia, vai ganhar uma carteirinha, vai aprender muitas técnicas. Não. Pastorear é amar o rebanho de Deus, é dar a vida, Senhor. A gente vai ver para frente nessa semana o exemplo de Davi, que ele percebeu que ele tinha essa responsabilidade como pastor, cuidar, e por ele ter esse coração, Deus o chamou para ser rei, Senhor Jesus. Ele dava a vida pelas ovelhas, ele não se distraía, ele estava focando, e quando via uma dificuldade, ele encarava, sabendo que Deus ia dar força e poder para ele, para cuidar. Por isso mostra para nós, olha, ser vencedor é ser pastor, né? O domínio, a autoridade e o reino, antes de tudo, é suprir as pessoas. Reinar com Cristo é para reinar sobre as pessoas, é para cuidar delas. Deus, ele, antes do inimigo vir e contaminar o homem, ele tinha um relacionamento diário com o homem, não tinha problema, mas agora entrou o pecado, Senhor Jesus. E quando Cristo voltar, nós vamos ser constituídos, né, de um corpo sem pecado, né? Aqueles que forem vencedores do Senhor um pouco antes, né, os outros vão ser aperfeiçoados até o final, né, para poder ter tudo em Cristo, espírito, alma e corpo, para não sofrer mais o dano do pecado. Então isso está mostrando para nós, olha, nós temos um combate, e esse combate é o que traz o reino. Muitos hoje estão como ovelhas desgarradas, cheias de ferida, famintas e sem direção. A Bíblia fala que o Senhor se compadeceu das multidões porque estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Não falou que ela não tinha pastor, mas era como se não tivesse. O pastor às vezes estava cuidando de aspectos errados, ou como mostrou o pastoreio no Velho Testamento, alguns estavam ali apenas para tirar a lã e a gordura das ovelhas. Senhor Jesus. Mas o Senhor está mostrando para nós que para ser um vencedor tem que cuidar. Ah não, irmão, mas eu não quero ser pastor não. Então você não quer reinar. Ser pastor não é no título, ser pastor é cuidar. E aí eu sempre falo para ele, não, irmão, mas eu não tenho essa habilidade. Olha, tudo começa em casa. Vai ter uma parte de um capítulo aqui que vai falar sobre a questão da nossa casa, né? O reino de Deus começa na nossa casa, né? Tendo comunhão com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe, Senhor Jesus, para que Cristo possa reinar. Então o Senhor está buscando, né? Essa frase que é riquíssima, Deus busca entre nós aqueles que hão de compadecer-se das ovelhas e conduzi-las aos pastos verdejantes e às águas de descanso, como diz o Salmo 23, é conduzir, porque você também está indo lá, né? Nós somos ovelhas também, a gente não pode se colocar numa posição superior, muito pelo contrário, a gente está aqui para servir, né? E o resultado de você exercer esse pastoreio é que vai salvar muitos e você mesmo vai ser salvo, porque você faz seu trabalho e Deus vai te chamar para você ser rei, juntamente com Cristo no reino. Ó Senhor Jesus, eu não posso só ficar buscando as minhas coisas, a minha vontade, Senhor Jesus, porque os gentios também fazem essas coisas, são boas pessoas, buscam as coisas boas, Senhor Jesus. Você está mostrando para nós, olha, eu tenho que buscar aqueles que Deus busca. Olha, Deus já está precisando de pessoas assim, assim, assim. E aí? É como hoje, muitas pessoas reclamam, olha, poxa, não tem emprego. Talvez não tenha emprego, por exemplo, para um engenheiro. Mas, olha, tem um emprego ali para vender sapato na loja de sapato. Senhor Jesus, e aí? Está disposto a estar ali até que apareça alguma coisa melhor? Então isso está mostrando para nós, olha, Deus está buscando, Senhor Jesus, mas Ele busca aqueles que pastoreiam. Então, eu quero pastorear, Senhor Jesus, pastorear é cuidar, é alimentar, e para isso eu tenho que estar alimentando. Então, quando eu me coloco diante do Senhor para cuidar dos interesses, para alimentar, eu sou o primeiro alimentado. O Senhor escolheu Davi para ser rei, Senhor Jesus, e Ele abençoou Davi, e cuidou de Davi, e guardou Davi, Senhor Jesus, porque Davi, ele contava com a força do Senhor, e é isso que a gente precisa também
cumprir, ó Senhor Jesus. Né? O inimigo ele tem a sua maneira, né? Tem o seu jeito de agir, Senhor Jesus. Por isso que a gente precisa conhecer o Senhor. Né? É como os irmãos já dão um exemplo, né? Você vai para um curso para reconhecer dinheiro falso. Aí todos os dias do curso a pessoa vai te dar uma nota verdadeira. Mas peraí, quando é que você vai mostrar a falsa? Não precisa. Se você conhecer bem a verdadeira, você vai saber qual é a falsa. Se você conhece o Senhor, você conhece o plano do Senhor, o caminho do Senhor, a maneira como Ele age. Você vive no Espírito, quando o inimigo vier te enganar, você, opa, tá diferente isso aí. Não é assim. Então o Senhor está mostrando para nós, olha, eu tenho que saber que o Senhor ele é soberano, Ele tem autoridade, Ele tem um poder absoluto, mas eu não posso subestimar o inimigo. Ele também é meu inimigo, Senhor Jesus. Né? E o Senhor precisa de um exército generoso, que se levante quando Deus chama e não quando quer, Senhor Jesus. Né? Senão o inimigo vem, engana, ele leva você por outros caminhos de bondade, isso, daquilo. Mas o Senhor realmente ele quer um exército que queira lutar, um exército que se aliste agora. Vamos ouvir o Senhor e obedecer, ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais, ó Senhor Jesus. Amém.